Signo de Leão, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Leão. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, leoninos, descarta para o universo. Como forma de complementar a leitura, você pode olhar o seu signo lunar, o seu signo ascendente, a sua Vênus. Então vamos lá. Essa aqui é minha ajudante, a Berenice. Eu sou Elaine Cristina. Neste canal eu misturo constelação familiar. Eu sou consteladora há mais de 18 anos. Os links dos meus cursos, como leitura do campo, neurociência, apometria, constelação, astrologia, que eu também misturo aqui nas leituras, estão na descrição do vídeo. Então vamos lá. Fundo do deck, que é o que resume a leitura. Berenice já vai sair, né, Berê? A gente tem o 7 de paus. O 7 de paus, ele fala assim de defesa, é uma vitória, assim, mas como se você estivesse brigando, se defendendo. Você está superando obstáculos, Leão. Você precisa enfrentar. É isso. Toda a carta 7, seja de um arcano maior, com o arcano do carro, é o arcano 7, o arcano maior. Qualquer carta 7, 7 de ouro, 7 de pau, 7 de espadas, depende da ação da pessoa. Aqui 7 de paus, depende da sua ação. Esses obstáculos vão ser superados? Com certeza, mas depende de você. O fundo do deck, que é o que resume a leitura, a gente vai entender melhor daqui a pouquinho, né, com as outras cartas. Na sequência tem um valete de espadas. O valete de espadas é uma carta assim sabe, um adolescente, uma carta nesse sentido, jovem, que tem alguma imaturidade. Imaturidade não é a palavra, pouca visão de algum assunto. É como se você tivesse uma visão estreita de algum assunto, de alguma meta, de algum projeto. É como se você não conseguisse enxergar. Não porque é jovem e imaturo, não é nesse sentido. Às vezes é jovem naquele assunto, naquele setor, sabe? Então, às vezes você não está enxergando bem a situação. Sai aqui na sequência um 5 de ouros. O 5 de ouros é uma carta de prejuízo, de escassez, de humilhação. Aqui é humilhação mesmo. É de uma humilhação financeira, é de afastamento, de um enfraquecimento, uma falta de poder, uma falta de harmonia. Porém, a chave para a mudança está nas suas mãos. Nós já vamos entender que 5 de ouros é esse, do que a gente está falando. A gente está falando... A carta de ouros ou a carta de pentáculos, ela fala dos recursos, normalmente recursos materiais. Eu vou colocar aqui o dinheiro, né, na bandeja. Aqui tem uma bandeja com água, tá? O arcano 0 do tarô traz o que está no inconsciente para o consciente e a egrégora de leão. O arcano 0 sempre me mostra onde está a questão. Na sequência, ó, tem um 6 de ouros. Começa a superar os obstáculos, né? Então, você está aí num caminho, porém o 6 de ouros é uma carta de, assim, indecisão, de entrave, de não conseguir gerir as escolhas. É como se não tivesse uma perspectiva. Assim como o valete de espadas, apesar de o valete ser uma carta mental aqui, o 6 de ouros é como se eu não tivesse um equilíbrio de troca, ali eu não sei direito o que fazer, é uma falta de perspectiva em relação aos recursos. Sai o 2 de ouros. O 2 de ouros é uma carta assim, sabe quando você fica equilibrando os pratos? É um impasse, Os obstáculos, eles serão removidos em breve, sim. Essa carta diz isso, mas é necessário como se você precisasse equilibrar também as ideias para conseguir gerir esses recursos. Agora eu entendi.
Na sequência, gente, a terceira leitura que eu faço para Leão, que essa questão, a questão financeira está ligada à parte feminina. Eu vou colocar aqui Vênus. Aqui a gente tem a carta da estrela. Eu amo essa carta. É um arcano que fala de realização, um arcano que fala de esperança, de libertação, principalmente. Paz, de superação, de força, de prosperidade, de caminhos, de alegria. Só que para chegar nisso, tá vendo que ela tem duas copas, né? 2 taças de 2 jarros de água e eles estão sendo derramados ali. É preciso trabalhar essas emoções, deixar algumas coisas no passado, superar esses obstáculos para que você alcance a sua estrela. O que é a sua estrela? É o seu propósito de vida. Isso inclui relacionamentos. Então eu vou colocar esse coração preto aqui na dor do que precisa ser trabalhado, né? Os jarros derramados ali, para alcançar um amor. Aqui tá Vênus, o feminino. E o feminino, ele é responsável também pelos recursos financeiros. Porque o feminino é aquele que gera, que gesta, não só filhos, mas filhos, ideias, projetos, trabalhos. E olha que interessante, sai aqui o 2 de copas na sequência. O que é o 2 de copas? É o amor verdadeiro. É a união, é a completude, quando as duas pessoas se completam, se entregam e são verdadeiras entre si. Então precisa superar alguns obstáculos materiais, emocionais. No tarô mitológico, ao invés de ter esse desenho, a gente tem Pandora abrindo o baú, a caixa de Pandora, e libertando um monte de insetos. Esses insetos são as dores humanas. Aqui ela está jogando as águas, que são as dores. Então, quando supera as dores, os obstáculos, os medos, as emoções, trabalha isso, a estrela, que também é chamada de esperança, ela vem. Então, existe uma etapa que precisa ser trabalhada, né? Vamos fazer o seguinte, olha, na sequência, tá, vou falar isso. Tem um As de Copas. Melhor eu terminar ali e já vou tirar os dados astrológicos e clarificar o que precisa ser trabalhado. O As de Copas é uma carta assim, sabe quando o universo jorra um amor, uma alegria, uma abundância, uma força para que você consiga superar os obstáculos? É isso, você recebeu isso da espiritualidade. Para você, olha lá, 7 de paus, para você superar esses obstáculos. Só que tem 2 cartas aqui que me chamaram muito a atenção. Tem o 6 de copas e o 5 de copas. O 6 de copas é uma carta assim de uma nostalgia, mesmo que ela seja inconsciente. Às vezes até questões de outras vidas. Como se você vivesse numa dor, assim, numa angústia, numa recordação do que poderia ter sido, né, o que foi, o que aconteceu, por que essa pessoa fez isso, por que me traiu, por que não foi, enfim, mesmo que seja inconsciente. E aí o 5 de copas, o que é o 5 de copas? O 5 de copas é mágoa, é frustração, é abandono, é arrependimento, é amargura, é melancolia. Então existe essa dor aí dentro, mesmo que seja inconsciente. Isso bloqueia os caminhos profissionais e afetivos. É a terceira leitura. Até na live, quando eu tirei uma carta para Leão, eu lembrei dessa, que eu já tinha visto alguma coisa nesse sentido. Então, assim, tem a completude, tem o mundo, você vai chegar lá desde que você trabalhe essas coisas, tá? Dados astrológicos. Capricórnio, que é o signo do trabalho, da determinação, do foco ligado ao dinheiro, assim como Touro também. Só que Capricórnio rege carreira, sucesso, né? Casa 10. Comunicação, então jeito de pensar e comunicar talvez esteja aí alguma questão ligada
há alguma teimosia, sei lá, uma teimosia, não sei. Ou crenças limitantes ligadas a questões familiares. E o nó do sul. O que é o nó do sul? Olha, mais uma vez, aqui o tarô falou isso, aqui é a astrologia, os dados astrológicos. Existem algumas questões em aberto no seu inconsciente que precisam ser trabalhadas para que você chegue no seu propósito, na estrela, no nó do norte. Vamos clarificar? Vamos ao tarô de Osho. Quais são os aspectos? Deixa eu embaralhar um pouquinho. Quais são os aspectos que estão em aberto do signo de... Eu sei que é geral, é para muita gente, não vai ressoar com todo mundo, mas quais são os aspectos que estão em aberto no signo de Leão, impedindo que chegue na estrela? Talvez tenha alguns traumas aí, né? Deixa eu já ver essas cartas que caíram. Caiu a carta do louco, invertida. Nossa, e a carta, ó, casa 3 é mental. Coloquei Mercúrio e a carta da mente. Só que saiu invertida, essa mente não tá trabalhando ao seu favor. Às vezes forjada por traumas, né? Aí precisa fazer um reequilíbrio desse mental mesmo. E o louco, que é esse aqui, ó, também saiu invertido, que é a carta da coragem. Tá, me fale mais dessa mente, dessa falta de coragem. O que aconteceu no passado, no inconsciente do leonino, que ele ficou preso nesse padrão mental. Nossa, olha só, caiu a carta do isolamento glacial. Isso aqui é trauma. Um trauma muito grande vivido no passado. Aí o que vai ajudar isso? Apometria. Procure um profissional de sua confiança. Eu também trabalho com apometria, também dou curso de apometria. Que te prendeu na dor. Um fractal de alma ficou preso nisso. E aí você criou um padrão, né? Mas assim, tem transformação. Você vai conseguir transformar isso desde que trabalhe, né? Não é porque saiu a carta aqui, você vai conseguir superar isso. Tá, o que você vai fazer para superar isso? Para que você consiga ir além da ilusão. Que ilusão é essa? O que você criou. Todo homem é assim, dinheiro é sua, sabe? Né? Essas coisas são criadas a partir de traumas. Não é uma fala aleatória. Mas você chega nisso de uma forma tranquila e simples. É a carta da simplicidade. Energia do bloqueio. O que bloqueia? O signo de Leão. Essa nostalgia aqui, esse 6 de copas, né? Que é nostalgia, mágoa, me chama muito a atenção. Mágoa e nostalgia. E 95% dos nossos pensamentos, eles são inconscientes, né? Uma carta, por favor, para o bloqueio. O que bloqueia a energia do leonino? Peraí, caiu uma e viraram duas aqui. Rei de ouros, 2 de paus e 10 de copas. Então, olha só. Todas essas cartas são cartas ótimas e que saíram no bloqueio. Essa carta aqui, o 10 de copas, é a carta assim da riqueza, da abundância, de felicidade, porque não é só material, ela é afetiva, sabe? É amorosa, então tinha uma plenitude e ela tá no bloqueio. Então talvez tenha tido uma decepção, alguma coisa no passado, que aí numa leitura particular a gente abre para ver onde tá o bloqueio. Aqui, não, né? 2 de paus. 2 de paus é assim, parado feito um 2 de paus. Só que não é um parado à toa, é um parado para estratégia, planejamento. Só que aqui não conseguiu planejar, paralisou, congelou. Então ficou parado mesmo, porque não conseguiu ir além. O susto, o trauma foi grande que simplesmente parou. Então ficaram coisas em aberto no nó do sul que precisam ser trabalhadas para chegar ao 2 de paus. E o rei de ouros? O rei de ouros, que é o toque de Midas, que é o dinheiro, que é
uma segurança material, uma autoridade, sucesso, né, financeiro e tal, também ficou bloqueada. O que aconteceu lá no passado te bloqueou de um jeito. Essa, tá vendo aqui, ó, ferida no coração, afetou o financeiro, afetou o financeiro, enfim, afetou a forma com que você enxerga o mundo. Aprendizado para o signo de Leão. Viraram 3 cartas aqui. Ixi, Maria. Valete de paus, 4 de ouros e o arcano do diabo. Deixa eu colocar o diabo. Deixa eu colocar o 4 de ouros, que é o apego à escassez. O valete de paus é uma carta assim de... uma carta jovem, mas é uma carta de... é uma carta de lealdade. Sabe quando a pessoa se... uma carta de lealdade, a pessoa, ela se... ai, fugiu a palavra? Se dedica. Se dedica ao futuro. Então, o aprendizado, assim, eu vou me dedicar para superar isso. É uma carta de devoção. Não no sentido religioso, não. Devoção a um trabalho, a uma ação, a um compromisso com a mudança no futuro. 4 de ouros. O 4 de ouros pode ser inveja, pode ser apego a... quando a pessoa fica tacanha, como se diz? Uma limitação, uma limitação mesmo, né? Uma incapacidade de compartilhar. Então, assim, a pessoa não se desenvolve, ela para ali porque ela ficou presa à escassez, que pode estar ligado aqui às crenças limitantes lá do passado. Então, se lá no passado você viveu, vidas passadas, ancestrais, enfim, uma questão de escassez, isso influencia hoje no aqui e agora. E o arcano do diabo, aí que o negócio pega. O arcano do diabo, ele pode falar, olha como ele se movimenta, ele pode falar de obsessão, né, de obsessão espiritual mesmo, e também fala de ego, quando você usa os desejos alheios para a sua felicidade. Pode falar de vícios também. E pode ser uma influência externa, né, de alguém que não seja muito legal com você, um obsessor, enfim, não necessariamente desencarnado, pode ser até encarnado, enfim. Mas que você, infelizmente, acaba dando vozes a isso. Sabe aquela pessoa na família que é tóxica, por exemplo? Né? Ou também um relacionamento. Então, o aprendizado é sair dessa situação. Só que tá me chamando muita atenção ali que ele não para de mexer. Houve aqui uma formação de um pensamento que tá ligado aqui, atrapalhando a sua estrela, o seu nó do norte. Dores emocionais bloqueando o seu financeiro. E essa energia de escassez, né? Aqui, ó, o 4 de ouros, ligada ao feminino. Então, bloqueia a realização do feminino como amor também e como criatividade, projetos, enfim. Vamos entender esse arcano do diabo ali, porque ele tá inquieto ainda, parece que ele não encontrou o lugar dele. Ó, conectou no mundo, na completude. E tá ligado ao nó do sul. Ou seja, o que é o nó do sul? É o que saiu aqui. Ciclos em aberto. Tem coisas que você não conseguiu concluir. Isso atrapalha o arcano do mundo. O arcano do mundo é a realização, é a evolução, é o progresso, evolução espiritual, é mudanças. Clarificando o arcano do diabo como aprendizagem para o signo de Leão. Ó, criatividade, Vênus. Desaceleração, tá. Desacelerar para quê? O que precisa ser visto ali no arcano do diabo? Você foi muito inocente numa situação. Muito inocente. Ó, a carta da inocência. Isso te machucou profundamente. E aí hoje existem projeções dessa dor inconsciente no trabalho, nos outros relacionamentos, nas amizades, nas pessoas. Clarificando o arcano do diabo, por favor.
Ele não para ali, vocês estão vendo que ele não para na bandeja? Tem alguma outra coisa aqui, é outro baralho que vai me trazer essa. Clarificando o arcano do diabo, questões do seu inconsciente. Lua é o inconsciente, é o oculto. Vou colocar a lua. Clarificando o arcano do diabo, por favor. Para o signo. Me deu dor de cabeça agora quando eu coloquei a lua. Isso que vai fazer abrir os caminhos, quando você trabalhar essas coisas do seu inconsciente. Carta dos caminhos. É isso que muda a sua sorte. Tá ligado a um homem. Algum homem que te machucou profundamente no passado. Vou colocar o ser. Uma energia masculina, né? Não necessariamente um homem. Nossa, me deu dor de cabeça isso. Aí, nesse caso, talvez uma apometria seja bem eficaz. Talvez não, uma apometria bem eficaz neste caso. Ou também aliado à neurociência, porque se for uma questão que ainda, né, te deixaram resíduos no seu corpo de estresse, de trauma, tudo vira gatilho. É algum cara que não foi nada bacana com você. Tá me vindo um outro oráculo aqui. Mas não foi nada bacana. E não é de agora, não. É de outras épocas. Nossa, me deu muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça a energia dessa pessoa. Ele ou tem uma energia muito pesada, essa pessoa, ou mexe com coisa pesada, né? E é isso que tá lá bloqueando os seus caminhos. Vou colocar a espiritualidade. Só que o que tem em você, na parte emocional, que abriu brechas para que esta negatividade permanecesse em sua vida até hoje. Entende isso? Porque a espiritualidade só pode limpar até onde a gente permitir. Eles não vão tirar o nosso aprendizado. Clarificando a parte da responsabilidade do leonino. Caíram 3 cartas. Aqui fala de assuntos fora de casa. Essa carta aqui é a carta da porta. E também fala de guardião, de protetor, né, na espiritualidade. A carta da âncora, que simplesmente é a carta de confirmação. E essa energia aqui desse guardião, a carta das flores, vai minimizar essa situação. Tá, o que mais? Me fale mais. Minimizar, mas não vai resolver isso? Vai resolver. Clarifica, por favor. Procure a espiritualidade, tá? Para que você possa limpar pelo menos a parte espiritual. E na sequência sai aqui luz vermelha, ou seja, um alerta para situações perigosas. Essa carta também pode envolver pensamentos negativos. Ó, lembra que saiu Mercúrio mental? Então, às vezes, tem pensamentos dessa pessoa em cima de você e de você com ela. Aqui fala de relacionamentos felizes, afetivos, né? Namoro mesmo. Então, isso vem. E aqui é a carta do bom conselho, a carta do cristal. Se abra aos conselhos. Porque existe aqui uma intenção, ó, desse homem aqui, ele teve pelo menos, ou ainda tem, uma intenção perigosa, que é uma intenção que é uma carta de perda, de roubo, de malícia, né, Então esse homem não é nada bom não, viu? Muito cuidado. Se é um ex, só preciso limpar as conexões emocionais, mentais e espirituais. Pode ser um ex ligado a outras épocas, ligado à ancestralidade. Ó, eu falo ancestralidade, me dá dor de cabeça, meu pai amado. A espiritualidade limpou uma parte, mas tem que agora você limpar a sua, para cortar de vez esse vínculo, né? Para não abrir mais brechas, ok? Vamos lá, mais uma carta para o inconsciente. A sacerdotisa. A sacerdotisa é uma carta assim de intuição. Ela é a intuição. Então, também é uma carta de inação, não é inércia, de não ação. Vamos separar a palavra, de não ação.
Ou seja, as coisas vão dar certo desde que o consulente, né, que o leonino, não bloqueie o resultado. Desde que o leonino esteja aberto para o sucesso. Se ainda existem padrões mentais, traumas ligados ao feminino, nó do sul, questões em aberto, dores emocionais, o bloqueio ainda existe e está no seu inconsciente. A sacerdotisa é ligada à lua, tá? Apesar de ter um grande conhecimento, de ter uma grande sabedoria, embora os caminhos estejam abertos para o sucesso, a vitória só vem quando a sacerdotisa, ou seja, o que está no inconsciente do leonino, permite essas mudanças. Então existe ainda a sua parte da responsabilidade. Se não me engano, eu falei isso na última leitura para Leão também. Quando tem energia pesada, os gatos vêm, tá? E assim, a energia desse homem me dá muita dor de cabeça, é muito pesado. Ele não é brincadeira, hein? Ufa. Tóxico. Passado consciente. Cavaleiro de Ouros. Passado consciente. Então essa pessoa, Cavaleiro é rápido, né? É movimento aqui. Essa pessoa, ela tinha uma bravura, uma coragem, mas ficou meio bloqueado, assim, sabe? Não mais falava do que fazia. Esse é o seu passado consciente. Futuro. Futuro dessa situação. Energia do carro. Ó, carro, carta 7. O carro é a carta 7. O carro, ele fala de movimento na sua vida. Só que, lembra, tem um cavalo de uma cor e outro cavalo de outro. Um branco e um preto. E cada cavalo puxa para um lado, tem uma dualidade. Assim como a imperatriz também, tem uma coluna branca e uma coluna preta. Você vai ceder a essa pessoa, ou você vai tomar o domínio, você vai limpar a sua parte da responsabilidade que liga a isso. A carta do carro, ela fala de sucesso, ela fala de progresso, mas depende de você segurar as rédeas e conduzir o caminho da sua vida. Então, esse arcano do diabo, ele impede a completude. E olha para onde está indo o carro. Você tem o auxílio da espiritualidade, sim, mas a espiritualidade não pode fazer a sua parte da responsabilidade, que é segurar as rédeas da sua vida. Eu não vou permitir que essa pessoa ainda domine o meu mental, ainda, né? Porque é uma energia muito forte, uma energia de mago, por exemplo, né? Por que eu tô falando isso? Porque é uma linguagem de apometria. É uma pessoa que tem um grande poder psíquico e às vezes até magístico. Uma carta para o inconsciente. Olha lá, 8 de copas. O 8 de copas é a carta assim de desilusão, de fracasso, de erro, de grandes prejuízos. Só que você vira as costas, mergulha no seu inconsciente, ó, a lua é o inconsciente, e vai buscar o que está dentro de você, que precisa ser trabalhado para transformar essa situação. Então a espiritualidade te ajuda a que você tome as rédeas da sua vida, mas você tem que segurar as rédeas. Influências externas, 9 de ouros. 9 de ouros é uma carta assim de felicidade, né? Tem uma influência externa, tem uma ajuda para isso, é a recompensa dos esforços. Medos e temores, por favor. Saiu invertido aqui. A felicidade. Tem medo, por quê? Porque está condicionado a algo do... Aqui é a carta da felicidade, da alegria, é o 3 de copas. De prazer, de felicidade, de comemoração, fim dos obstáculos, só que vem invertido. Você tem medo que esse obstáculo continue. Por quê? Porque o trauma foi grande, isso não foi brincadeira. Isso é muito forte, viu? Porque esse tipo de pessoa não é fraca, não, espiritualmente, só que usa para o mal. Poxa, se as pessoas usassem o poder que tem para o bem, né? Mas você tem auxílio da espiritualidade, seu anjo da guarda é muito forte. Cuide apenas da sua parte, né? Confie, reforce a sua fé, mantenha as suas orações. Resultado esperado. Que pena aqui, ó. Saiu o 2. Tem uma teimosia também, né? Leão é teimoso? Não sei direito.
Dois de espadas. O 2 de espadas é assim, eu não consigo decidir entre duas situações. Tem uma disputa, uma rivalidade, uma luta, só que eu não estou enxergando. Porque existe deturpação de fatos. Tá vendo ali o Mercúrio? Mercúrio também é deturpação, porque o deus Mercúrio, ele era amigo de Dionísio, levava informações trocadas para todos os deuses. Então tem aí uma deturpação de fatos, tem questões emocionais envolvidas que você não está enxergando. Tá vendo a cegueira? É a carta da cegueira. Que coisa, Leonino, puxa vida. Vamos tirar uma runa. As runas trazem significados psicológicos muito profundos. Uma runa como resumo da leitura, por favor, para o signo de Leão. Runa Cano. Cano, fogo, ação. Ó, 7 de paus é ação. Eu vou colocar aqui o foguinho como símbolo da ação. Esta é a runa da luz, da iluminação. Sol ilumina tudo. Por isso, favorece a abertura de vários aspectos da vida. Isso significa que você terá muito mais força criadora. Isso significa que você terá muito mais força criadora e intuição que te ajudarão a ultrapassar os obstáculos. Beneficia novos relacionamentos, fortalece os antigos. Acabou a era da escuridão. Ai, que bom, esse homem tá indo embora. Quando essa runa aparece, atenção, indicando o rompimento das relações e partida de alguém, um amor. Encontre forças para esperar a renovação do ciclo da iluminação. 3 aconselhamentos do Oráculo do Poder da Lua. Dedique-se. Continue a nadar, continue se dedicando. Ou seja, ó, 7 de paus. Continue trabalhando, continue trabalhando. Mais uma carta, por favor. Conecte-se com a espiritualidade, porque ali o negócio não é brincadeira, que a gente falou o tempo todo. Ah, já virou mais... Ó, viraram mais 2 aqui. Ó, tem traumas da sua criança interior que precisam ser trabalhados, ok? Que talvez abram brechas para essa energia se conectar. E reflexão. Eu espero de coração ter ajudado. Curta, comente, compartilhe. E a gente se vê na próxima leitura.